Uma outra questão que eu vivi que foi bem bacana foi logo chegando em Viena, cheguei há 2 dias atrás, fui primeiro para Budapeste, fiquei lá 3 dias, agora estou em Viena, mais 3 dias. E o atendente do hotel onde fiquei, ele é de origem árabe, jordaniano. E o nome dele é Abdul, não precisava nem falar, né? Aí começamos a conversar e tal. E eu sou um profundo admirador do mundo árabe, do Islã. Estudei Islã a fundo, estudei sufismo, que é a parte mística do Islã, principalmente a parte mística, que é maravilhosa porque ela é desconectada de dogmas, né? E quem puder aprender sobre sufismo é muito legal, quem puder ler sobre Rumi, um dos poetas mais incríveis da língua árabe, Ibn al-Arab também é um poeta que eu adoro bastante, ligado ao sufismo. E eu estudei, até fui para uma mesquita já, ver como eles praticam lá, tive com um sheik, ele me falou bastante, me deu livros, eu fui muito bem recebido e tenho vários amigos da colônia árabe, Ahawi Sahla, Salam Aleikum, para os meus amigos. E eu falei lá, sei lá, 3, 4 palavrinhas em árabe com ele. Falei dessa minha paixão pelo sufismo e tudo mais e foi muito legal, uma receptividade incrível. Acabou que eu pedi um quarto para ele, que fosse um quarto um pouco mais silencioso. Eu havia lido que esse hotel era de frente para a rua e eu queria um pouquinho mais de silêncio, queria gravar alguns vídeos e tudo mais, etc. E ele me arrumou um ótimo quarto. A pena é que quando eu fui lavar a mão, estava com um problema na pia, tive que mudar de quarto. E aí, para minha surpresa, ele arrumou um quarto melhor ainda. E ele falou assim, pro meu amigo que gosta do Islã, tô te dando um ótimo quarto. Foi muito interessante isso. Senti mais um presente de Deus. Eu nunca falei com ele pensando em troca de gentilezas, eu simplesmente gosto de ser gentil com as pessoas no sentido de privilegiar a cultura que eles vêm e um pouco que eu conheço, porque a única forma de eu estar, eu nunca fui para o Oriente Médio, né? A única forma de eu estar em contato com alguém nativo de lá, de fato, isso é bastante importante para que eu adoro cultura, adoro conhecer pessoas, por isso que eu viajo bastante. E essa é mais uma história de viagem. E eu tenho uma ligação com o mundo árabe impressionante. Há 2 meses atrás eu estava em Baltimore, nos Estados Unidos, para um congresso americano do sono. Eu fui apresentar um trabalho lá, trabalho no meu doutorado. E fui passear determinada hora com os meus amigos e o taxista era de origem árabe. Aí fiquei conversando com ele, eu sempre sento na frente, né? Conversando. Ele era do Iraque, estava lá já há um bom tempo nos Estados Unidos e tudo mais. Ele falando comigo, em determinado momento ele falou assim, porque a minha família é do Talibã, que não sei o que, eu olhando assim, eu não sabia se eu falava how cool, ou qualquer coisa que eu falasse iria soar desastroso. Então, eu não sei como é que se comporta quando alguém fala para você que a família é do Talibã. Mas sabe que no contexto que ele estava falando, era uma coisa absolutamente normal. Não que ele estava falando assim, eu venho de uma comunidade, uma seita super ortodoxa lá do Oriente Médio que mata as pessoas e explode bombas. Nada disso. Parecia que ele estava falando como se viesse... sou da comunidade italiana de São Paulo, eu sou de uma determinada região da onde eu nasci. Parecia mais uma localização geográfica, mais uma questão tribal até, mais bem dizendo, do que algo ligado a qualquer movimento ultra-ortodoxo. E eu percebi uma bondade nas palavras dele, uma sinceridade muito grande. Portanto, foi uma grande lição, foi interessante ele estar comentando isso, né? Então eu conheci um cara do Talibã, cuja família é do Talibã. E por que eu falo que eu tenho essa atração com a comunidade árabe? No Canadá, alguns meses atrás, eu estava fazendo a especialização de Mindfulness Based Cognitive Therapy, que é o Mindfulness para terapia cognitivo-comportamental. Eu fiquei lá 10 dias em Toronto e peguei um driver, um Uber, de origem árabe também.
E foi muito legal, porque eu acabei na pressa, eu cheguei lá em Toronto, fui lá logo para o Center for Mindfulness Studies, onde eu fiz a especialização, fui falar com o pessoal, eles queriam me conhecer, porque eu falei que eu vinha do Brasil e tinha larga experiência com Mindfulness, e tinha mestrado, enfim, falei toda a minha história, e eu era realmente um dos caras que mais tinha vivência e Mindfulness de todo mundo lá, não só porque as pessoas eram mais jovens do que eu, mas porque de fato eu propunha essa experiência de mestrado e doutorado, de 25 anos de prática, papapá. E aí foi uma troca de experiências muito grande. E na hora de ir embora eu estava com pressa, coloquei lá no Uber, setei lá o endereço, mas parece que haviam 2 nomes iguais ou parecidos do meu hotel. E eu não vi, eu coloquei exatamente o que eu achava que fosse. E o cara me levou até um lugar que não tinha nada a ver. A hora que ele parou, falou assim, tá aqui, ó, chegamos. Eu olhei e falei, é um montão de loja aqui, não chegamos em lugar nenhum. E durante essa ida, nós ficamos conversando sobre a Síria, sobre Bashar al-Assad, sobre o Irã. Ele era iraniano, né? Desde o Ayatollah Khomeini, na época da década de 70, de todo o liberalismo que ele colocou lá, as aberturas para o Irã. E ficamos conversando muito e tocando uma música árabe de fundo sensacional. Ele acabou me passando o nome da cantora e fizemos ali uma conexão super forte. Falei para ele do Islã, quanto eu gostava, etc., como era admirador, e aí formou-se um rapport, uma ponte de comunicação muito boa. E assim que chegamos nesse lugar que não era o meu hotel, ele falou, tá bom, eu te levo até o seu lugar. Aí coloquei de novo, né, o endereço, ele viu lá comigo. Fomos até o meu hotel, era 15 minutinhos dali. E ficamos conversando mais tempo sobre isso. E foi uma experiência única, foi muito agradável. E é sempre agradável poder conhecer pessoas, culturas, momentos históricos, experiências de vida. Isso não sai da gente nunca mais. Então, se você puder visitar outros países, ter contato com outras pessoas, dá uma trabalhada aí, dá uma estudadinha no inglês para você poder, se for teu objetivo, né, conversar também com outras pessoas além daquelas do nosso país, e conhecer a vida. Isso te engrandece, isso vai te deixar um ser humano melhor, isso vai te abrir a cabeça para entender que o mundo não é feito só de brasileiros, o mundo não é feito só de cristãos, o mundo não é o Ocidente. Isso me lembra uma história que eu estava num centro kardecista, fazendo um trabalho voluntário certo ano da minha vida. E aí encontrei com uma moça, ela estava aguardando lá para receber alimentos do filho, a gente conversando. E aí eu vi que ela estava perdida, eu estava falando de Velho Testamento, depois eu enveredei para o Novo Testamento, fiquei falando um pouco de judaísmo, mas ela estava perdida, eu achei. Falei, minha querida, me diz uma coisa, vem cá, para você, o que havia antes de Jesus? Ela parou, olhou e falou sem titubear, os dinossauros. Os dinossauros, é justamente isso, essa cultura que nós temos nessa centralização cristã que nascemos num país como o Brasil, né? E é claro, era uma moça que tinha o seu nível de cultura e de experiência limitado às circunstâncias dela. Ela não deixa de estar certa, porque antes de Jesus realmente vieram os dinossauros, mas daí você imagina que muita gente acha que o universo começou com Jesus e acaba esquecendo que nós tivemos outras grandes religiões, sem falar em religião, na verdade, outras grandes filosofias ancestrais, muito mais antigas que o cristianismo, e que falavam das coisas do cristianismo também, e outras diferentes, e que precederam a vinda, né, de Jesus, enfim. Então, é interessante a gente notar quão lindo é o mundo onde a gente vive e como a gente pode explorar um pouco mais isso, se for da sua intenção, do seu entendimento.
Então eu aqui encerro essas minhas histórias de viagem por enquanto. Eu tenho mais algumas para contar que vão para os próximos vídeos. Um beijo para vocês e até algum lugar do mundo onde eu estiver conversando. Até mais!